capítulo 3, enfim, a gente vai aí para, né, pela graça de Deus. Tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 14. Diz assim: qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória? Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé que em vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-vos de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia não somente neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Amém. Irmãos, a gente leu no versículo 13, e isso participou da aula, que nós fomos selados, né? Então, nós explicamos aqui para os irmãos que, segundo o versículo 13, ele nos afirma que quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos selados, houve um selo do Espírito em nós. Este selo é semelhante a você, por exemplo, você já mandou carta, né? Então, quando você manda carta para alguém, a gente mandava anteriormente, né? Agora a gente manda e-mail, enfim. Quando a gente mandava carta para alguém, essa carta tinha que ter um selo, né? Um selo, que esse selo fazia ela enviar para ir para o destino. No antigo, o selo ele servia para confirmar que aquilo dali era de propriedade da tal família. Não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de ver, por exemplo, vacas em curral e em fazendas e tal. Elas têm o selo lá do dono. Então, o dono pega uma marca, aí ele coloca lá, por exemplo, o nome dele é Robenilson Matos. Ele pega um R e um A, grandão assim, e carimba nas vacas tudinho e sai carimbando nelas assim. E aí elas têm ali o selo de propriedade deles, né? No antigo, o que esse selo fazia? Esse selo ficava no anel do rei ou da pessoa que tinha autoridade, era o selo, o brasão da família. E aí eu ia enviar uma carta para a irmã Vera, por exemplo. Então, pegava essa carta, escrevia, pegava ali aquele negócio da vela, né? Só para os irmãos terem um exemplo, colocava ali e selava com o meu anel, fechando a carta. Então, quando chegava na irmã Vera, que ela abria aquele selo, ela quebrava aquele selo para que ela pudesse ler aquilo que estava escrito. E as cartas, a gente falando aqui do tempo bíblico, a gente está falando daquele negócio de rolo. Os irmãos sabem, né? Sabe aquele rolo assim que abria assim? Pois é, então aquele rolo enroladinho e tal, pegava aqui no final e tampava com selo, e o selo tinha uma marca para mostrar que aquilo dali pertencia a alguém. Então, o selo do Espírito Santo é para comprovar que nós somos dele. Então, o Senhor, quando ele olha para nós, ele vê, né, o selo que João Marcos, quando ele olha para nós, ele vê o selo que ele deu para que nós pudéssemos sermos dele, entendeu? Aí o versículo 14 diz: o qual é o penhor da vossa herança. Eu não sei se as irmãs mais jovens, por exemplo, Giovanna e Ana, não tiveram essa oportunidade, mas nós que já temos um pouco mais de idade, né, talvez fomos ali na caixa e deixamos ali um penhor, né? Então, você levava uma joia, levava lá um anel, pegava o anel, chegava lá e falava, ó, quanto que custa esse anel? Aí o tiozinho olhava lá e falava, esse anel custa 1.000, eu vou te dar 700, e aí daqui 30 dias, 40 dias e tal, tudo bem, irmão, seja bem-vindo. Aí daqui 30 dias, 40 dias, você traz aqui o dinheiro, me paga, eu te devolvo o anel. Se você não
trouxer o dinheiro, eles ficam com o anel para eles e aí eles vão vender, enfim, eles vão. Então, assim, o versículo diz que ele é o penhor da nossa herança, ou seja, ele é a garantia da nossa herança, nós sermos aí selados com o Espírito Santo. Vale salientar também que ser selado não quer dizer cheio, tá? Então, selado não quer dizer cheio. Ah, não, eu aceitei Jesus, eu fui selado, tá top. Não tá top não, tá? Precisa buscar. Por isso que lá em Efésios diz assim, ó, enchei-vos do Espírito. Isso é uma atitude que eu e você fazemos. E, assim, para se encher, a gente não tem como encher sem antes fazer o quê? Esvaziar e limpar, não é? Olha só, essa garrafa aqui, mostrei para vocês na outra aula, ela não está cheia. Para ela ser cheia, o que, é que precisa ser feito? Precisa ser esvaziado o que está aqui dentro, não é? Limpar, limpo, se não tiver sujo, né? Se tiver sujo, claro, limpo para poder encher novamente. Então, a nossa vida é desse jeito. A Bíblia diz que a nossa carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. A sua carne, sabe o que ela quer? Pecar. Entendeu? Ela quer comer chocolate, ela quer ver o que não presta, ela quer falar o que não coisa, ela quer usar sentimentos de raiva, de ira, de discórdia, de falar mal dos outros. Ela quer essas coisas. Essas coisas militam, lutam contra o espírito. Então, o espírito é uma outra coisa. O fruto do espírito, irmã Giovana, abre para nós lá, por gentileza, Gálatas 5:22. Para a gente ver o que é os frutos do Espírito. Aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem. Então, o fruto do Espírito, como a irmã falou, ele se divide em 3 partes aqui. E vale salientar isso. Boa noite, irmã Joyce. Seja bem-vinda. Ele se divide em 3 partes. Amor, gozo, ou seja, alegria e paz. Isso quer dizer de você, para com você. Entendeu? Então, o que a gente precisa? De alegria. Essa alegria, nós precisamos de paz. Você sem paz, ninguém vive sem paz. Tirou sua paz, pronto, acabou você, entendeu? A gente vai entrar numa depressão, vai entrar numas coisas ruins que só. Então, assim, amor, alegria e paz é uma coisa que nós precisamos. Longanimidade, benignidade e bondade, isso. Longanimidade, benignidade, bondade são coisas, e fidelidade são coisas que a gente faz com o outro. Então, assim, Jesus falou que os 2 grandes mandamentos é amar a Deus e fazer o que com o próximo? Amar ele também, né? A gente, embora de vez em quando nós tenhamos algumas vontades, né, irmã Joyce, de apertar alguns pescoços de indianos, a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso, né? Então, o domínio próprio. E contra essas coisas não a lei. Então, assim, o fruto do Espírito o Espírito trabalha contra essas outras coisas que, por exemplo, só aqui para a gente identificar aqui. Irmã, por gentileza, lê para nós Gálatas 5, 19, 20 e 21, só para a gente ver alguns dos frutos da carne. Gálatas 5, 19, 20 e 21. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, como se diz? Emulações, Iras, tá certo. pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Muito bem. Então, assim, se nós vivemos fazendo... Nós não, né? Vamos só pensar aqui. Se alguém vive fazendo estas coisas, o texto diz que não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque o servo de Deus não deve viver em impureza, em lascívia, em idolatria, em feitiçaria, em ciúmes, em iras, em facções, divisões, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Entendeu? O servo de Deus não deve viver. Se alguém vive assim, entendeu? Então, assim, o texto diz: não herdarão o reino de Deus. Então, olha só. Isso daqui é o selo do Espírito. Então, veja, o Senhor nos deu o selo do Espírito, ou seja, ele garante a possessão, né? Por favor, entenda possessão. Quando eu digo possessão, é algo adquirido, tá? Então, ele garante que nós fomos adquiridos, comprados, lavados, remidos, tá tudo? Ok, né? E aí ele continua lá no texto dizendo, versículo 15 de Efésios, né? Continua dizendo assim: por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Veja, ele cita duas coisas do povo de... Ah, não, agora Arthur vai dar uma palavra para nós. Arthurzão, oi, Tutu! Ah, muito bom, dando tchauzinho. Então, olha só, ele fala do povo de Efésios, que o povo de Efésios tinha duas coisas. Eles tinham ouvido falar da fé, certo? E do amor para com os santos, para com os irmãos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, olha só. Será que alguém pode dizer assim: eu ouvi falar da fé da irmã Jesse. E a fé da irmã Jesse, se eu tiver uma fé parecida com a da irmã Jesse, ó, tá lindo, tá maravilhoso, tá sensacional. Ou eu ouvi falar do amor que a irmã Joyce tem para com os irmãos. Se eu tivesse o amor que a irmã Joyce tem para com os irmãos, estava lindo e maravilhoso. Isso daí era o testemunho maior que aquele povo demonstrava com com a vida dele, não é? Com a vida deles. Agora eu te pergunto, será que aqui entre nós aqui tem alguém que podia dizer assim, olha, a fé do fulano é sensacional. Mãe Giovana, a senhora conhece alguém que a senhora pode dizer assim, olha, se eu tivesse a fé do... Aí a pessoa, o dito cujo, se eu tivesse a fé do dito cujo, eu tinha uma fé sensacional. A senhora lembra de alguém pensando assim? Teria que ser alguém especificamente da célula? Não. Alguém que a senhora conheceu na sua vida. Alguém que a senhora pudesse dizer assim, é um exemplo de fé. Pelo que a pessoa viveu, pela, sei lá, situação que passou, enfim, não sei. Pela fé que a pessoa tem. Isso, pela fé que a pessoa tem. Eu acho que o irmão João, por conta do... Oxe, que é isso? Por que a senhora ficou assim? Eu acho que o irmão João, por conta de ele ter vindo sem ninguém, sem a família, e depois chegou a Joyce e a pastora, e depois ainda veio o Tiago também, e veio todo mundo, né? Então eu acho que ele, porque ele foi a pessoa assim que veio primeiro, e eu acho que foi, acredito sim que teve momentos em que ele pensou que talvez não fosse dar certo, mas o importante é que ele confiou no Senhor e estamos aí todos, né? E através dele veio todo mundo. Muito bem. Olha aí, irmão João, sendo inspiração de fé. Você tá vendo, irmão João?
Ah, não, irmão João, com um testemunho desse, eu só tinha que dar uma palavra, né? Não tem como abrir sua câmera e dar uma palavra, porque o senhor está sendo testemunho de Agora fé encurralou, aqui. coitado. Pois é. Então, assim, não precisa abrir a câmera e falar, não, irmão João, tô brincando, tá? Depois eu pego o senhor para o senhor falar uma outra coisa aí para nós. E agora, me diga, por exemplo, um exemplo de amor, irmã Jesse. Lembra, assim, de alguém que a senhora pode dizer assim, é um exemplo de amor, amor ao próximo, amor a Deus, amor às pessoas, amor ao mundo, eu não sei. A senhora tem alguém que a senhora poderia... Diga para nós. Pastora Joelma, para mim ela é um exemplo de amor, porque aquela mulher para mim é surreal. É o jeito que ela trata assim, cada um de nós é como se a gente realmente fosse, a gente sabe o que é, a gente é da família assim, mas o jeito que ela agarrou e cuidou de nós como se fosse dela mesmo. Então, eu vejo muito amor nela. Muito bem, olha aí. Corações da irmã Joyce, né? Vamos fazer essa gravação chegar lá na irmã Joelma, né? Para a irmã Joelma ficar feliz. Muito bem. Então, veja, irmãos, olha só, se a gente puxar pela memória, a gente vai lembrar de alguém, como, por exemplo, de fé, de amor ou de outras coisas. Mas veja, os irmãos não falaram assim, nós somos o exemplo de amor, de fé, não é? O povo de Efésios, eles eram um exemplo de fé e de amor para com todos. Irmãos, sabe o que eu estava pensando aqui? A gente estava conversando, eu estava conversando com a Cleo, e a gente estava vendo, assim, da realidade espiritual das pessoas próximas a nós, dos nossos parentes, né, de pessoas próximas ali, a realidade espiritual que é o seguinte, você sabe o quê? Se essas pessoas não se converterem, elas não vão para o céu, elas não vão estar junto com Deus. O que a gente está fazendo para poder ajudá-la elas, né? A gente estava lembrando de um parente nosso, era uma pessoa muito querida, muito amável, muito, sabe, maravilhosa, era uma pessoa sensacional. Só que a salvação não é por obras, né? A salvação é por você crer em Jesus e de todo o seu coração. Se não for isso, não tem salvação. E assim, a pessoa era sensacional, só tinha um problema. Ela queria Jesus, mas tinha outras coisas também, entendeu? Então, assim, não dá certo, não dá certo. Porque se você vem para o Senhor, você tem que fazer uma decisão. Eu tomei uma decisão e eu vou viver essa vida aqui, né? Não viver, eu vim para o Senhor, mas eu também vou ter o meu, né, aqui, um negocinho ali, eu vou ter o meu outro. Isso não funciona, né? O Senhor, ele te recebe como você é, mas ele vai tratando essas coisas. E assim, ele vira Senhor, né? Quando você aceita ele e tudo mais. Então a gente estava pensando, vendo a realidade espiritual dessas pessoas que estão caminhando a passos largos para longe de Deus. E assim, onde é que está o nosso amor que nós não fazendo nada por eles? Nada, entendeu? E aí a gente lembrava daquele caso da Bíblia que Jesus falou assim, ele estava lá no inferno, aquele homem estava lá no inferno, e ele estava assim, pai Abraão, manda alguém na casa dos meus pais falar com aquele povo lá para ver se eles não venham para esse lugar, né? E o Senhor falou, ele tem profeta, Moisés e os profetas, que ouça eles. Então, assim, a realidade espiritual das pessoas à nossa volta, né? Então, assim, não adianta a gente dizer assim, eu amo a Deus, mas eu quero que o meu irmão aqui, que está próximo de mim, né? Estou falando do meu irmão aqui, mas que está próximo de mim, eu tô nem aí para ele, deixa ele, né? Vai. Não, entendeu? O amor ao próximo é justamente se colocar no lugar do próximo. Você queria
Você quer ir para um lugar de tormento eterno? Quem é que quer? Levanta a mão, levanta a mão. Pois é. O seu amigo, aquela pessoa que você tem contato, não é? Não, eles também não deveriam ir para lá. Então, assim, é esse amor que a gente tem que estar falando. Versículo 16 diz: não cesso de dar graças por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Aí aqui eu lembro a gente conversou ontem um pouco sobre as nossas orações e a oração intercessória de Paulo, né? Então, assim, Paulo tinha problemas, como todos nós aqui, mas a oração dele era pelos irmãos lá de Éfeso, era por os irmãos de Tessalônica, eram os irmãos de Colosso, eram as igrejas que estavam nesses lugares, e os irmãos viram como isso é legal. Por quê? Quando eu oro pela irmã Jessie, que é meu alvo essa semana, quando eu oro pela irmã Jessie, eu oro por ela e Deus vai cuidando dos meus problemas, né? Das minhas coisas, dos meus pedidos. Então, isso é muito interessante. Versículo 17. Hoje nós vamos acabar Efésios. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmãos, a gente mencionou um pouquinho sobre isso, mas deixa eu abrir aqui rapidinho, assim. Irmã Joyce, por exemplo, o que a senhora acha que vai ter lá no céu? A senhora foi para o céu, chegou lá, vai ser como? Fala aí para nós. No que a senhora entender, não tem problema não, fica à vontade. Abre o seu microfone, tá fechado. Olha, se eu conseguir destravar o microfone, facilita. Muito ouro, muito louvor, muita alegria, nada de dor. Acho que vai ser assim, muita bênção. Muita bênção? Muito bem. O que a senhora acha, irmã Vera? Como é que vai ser lá o céu? O que vai ter lá para nós? Ai, pastor, eu acho que é só alegria, oração, adoração. Eu acho que a gente, nesse plano aí, não existe dor, sofrimento, tristeza. Acho que o resumo de tudo isso para mim, 2 palavras, seria alegria e adoração. Muito bem. Você sabe de uma coisa que eu vou falar aqui, aí eu lembro da irmã Jéssica. Eu nunca tinha pensado nisso. Você sabe de uma coisa que eu vou te falar aqui, que talvez você não tenha pensado? Você sabia que os crentes do primeiro século, eles pensavam assim, e não é errado não, tá? Eles pensavam em o estilo de vida que eles estavam vivendo aqui, até o estilo de perseguição, de morte, enfim, tudo mais, eles pensavam para poder ter uma ressurreição melhor. Eles estavam de olho, tu sabe em quê? No galardão. Eles estavam de olho no galardão. Você não parou para pensar e você falou assim, tá, o que você quer aqui? Se eu perguntar para você o que você quer aqui, você vai dizer, eu queria um carro, eu queria não sei o quê, eu queria um emprego, eu queria, vai, um monte de coisa. O que tu quer lá no céu? Sei lá, se eu conseguir entrar, tá bom. Não! Os crentes do primeiro século pensavam no galardão. E a Bíblia deixa claro que você pode pensar no galardão. Olha só o que o versículo está dizendo aqui para nós. Ele diz assim, ó. Lembrando de vós da minha oração. Versículo 18. Na esperança da sua vocação, os quais a riqueza da glória da sua herança. Herança. Quem dos irmãos aqui recebeu herança? Não? Recebeu não? Ainda não?
A irmã Vera? A Ah, pessoa irmã mais Vera. perto de receber é a irmã Vera. Não, Agora, irmã Vera. a Giovana, não sei. Vamos dividir essa herança aí, né? Mas aí, o que que é a herança? A herança é, né, os bens do pai, da mãe, os bens da família ali, né? Que vai dividir para você. E você, no caso, a pessoa que vai receber, é só por direito, né? Assim, por ser filho, por ser, né? A pessoa por exemplo, digamos que o pai da irmã Vera seja muito rico, milionário. Eu não sei, tá, irmã? Tô só mencionando aqui. Digamos que fosse. Aí ela vai receber toda a herança, e ela é filha única, vai receber toda a herança sem ter trabalhado na coisa. E tá tudo bem, não é? Tá tudo certo. Mas o quê? A herança daquilo que ela não fez para ganhar, não tem problema, mas ela recebe. Então, assim, os crentes do primeiro século pensavam na herança, pensavam na ressurreição. Tu já parou para pensar que ressurreição que tu quer? Você não parou para pensar na ressurreição que você quer? Fala sério. Que dia que você pensou na sua ressurreição? Tu sabia, pelo menos, que vai ter uma ressurreição? Você sabia, irmã Cléo, que vai ter uma ressurreição? Fala para nós. Abre seu microfone. Seu microfone está fechado. Clica no botãozinho. Irmã Cléo. O seu microfone está fechado. Abre o microfone, mulher. Eita, deixa eu ver se eu abro por aqui. Ah, não consigo. Só você mesmo. Clica no botão. Aqui, tá vendo aqui esse botãozinho no microfonezinho? Você clica nele. Ah, desculpa. Aí! Legal. Diga para nós. O quê? Não, você já pensou na sua ressurreição? Como é que vai ser? Você sabe pelo menos o que é ressurreição? Lá no céu? É. Você sabe o Ah, que eu é não quero. ressurreição? Sim. O Glória a que é? Deus, nunca mais tá com Jesus. Não. Não tô entendendo. Irmã Giovana, o que é ressurreição? Conta para nós. É você voltar à vida? Porque se ela falou que tá com Jesus, não você para você ressuscitar, é igual Jesus, ele morre e depois volta. É voltar à vida. Mas o que é ressurreição? Olha só. Tá vendo esse corpo lindo e maravilhoso que você tem? Uhum. Né? Corpo lindo e maravilhoso. O que acontece? É Pedro, legaliza aí, filho. Se Jesus não voltar, agora desliga o teu microfone. Isso, muito bem. Se Jesus não voltar e a gente for pela segunda via, né? Então, assim, se Jesus voltar, nós sobe. Se Jesus não voltar, a gente vai pela segunda via. Segunda via, né? Entendeu, né? A gente morre. Fazer que nem irmão, não quero, não. A gente morre. A pessoa morreu. Você não, tá? A pessoa morreu. Morreu, vai ser enterrado. Pronto, fica lá. Jesus vai vir, certo? Ele vai vir. Aí a Bíblia diz que quando ele vier, os mortos ressuscitarão. Então, todo mundo vai ressuscitar. Todos, sem exceção. Certo? Todos vão ressuscitar. Só tem uma pequena diferença. Uns vão para a vida, certo? E outros vão para, né? Infelizmente, fica para longe de Deus. Mas todo mundo vai ressuscitar. Então, o que acontece? Você morreu aqui, você vai para junto de Deus, você fica lá. Seu corpo fica aqui na terra. Quando o Senhor voltar, você vai ser ressuscitado. Esse corpo lindo, maravilhoso que você tem, vai ser glorificado. O que significa ser glorificado? O que significa ser glorificado? Um corpo glorificado, irmã Jorge? A senhora sabe? Compartilha conosco.
A irmã... Eu vou dizer que eu não consegui abrir o microfone para não ter que. Eu ia dizer que a senhora tá igual a irmã Cléo, né? Brigando com o microfone. Eu não estava aqui ganhando tempo para poder tentar responder. Glorificado, acho que deve ser tipo exaltado. Não sei muito bem isso aí também, não, pastor. Muito bem, tá vendo? Por isso que a gente precisa de aula bíblica, né? Para a gente poder tirar essas dúvidas, organizar as coisas tudinho, certinho. Irmã Vera, fala para nós, o que acontece quando nós formos glorificados? Feita a ressurreição, nós seremos um corpo glorificado. Pastor, eu acredito que um corpo glorificado é um corpo transformado, um corpo que ele não tem pecado. É um corpo que ele foi modificado, né? Então, tipo, tudo que do passado, tudo foi deixado e é um corpo glorificado, é um corpo tipo transformado, né? Um corpo, acredito que um corpo de luz. Porque aí eu ter essa dúvida. Seremos corpo ou espírito? Tipo, a ressurreição, né? Fomos ressuscitados, como diz o irmão, top, subiu. Subiu. Corpo ou espírito? Corpo. Corpo, seremos corpo. Isso, corpo. Para ser mais exato, este mesmo que você tem aqui. Opa. Né? Só que glorificado. Glorificado. Então, só para os irmãos terem uma noção, né? Jesus morreu, certo? Jesus morreu, foi sepultado. Beleza? O que aconteceu com ele? Ele ressuscitou, certo? Ele ressuscitou em qual corpo? No que ele foi sepultado? No mesmo corpinho. Então, ele ressuscitou no mesmo corpinho. E aí, ele foi glorificado. O que é glorificado? Aquele corpo que foi morto e foi sepultado, agora ele foi glorificado. Ou seja, ele recebeu de volta a glória que ele tinha anteriormente, porque ele é Deus, né? Só que agora é um corpo que não precisa comer, não precisa beber, não sente dor, não morre mais, não sente fome, não adoece, não tem mais nenhum tipo de mazela. É na plenitude, entendeu? Então ele mostra com o que aconteceu com ele, o que vai acontecer conosco. Então este corpo, esse nosso corpo aqui, vai ser glorificado. A gente vai, né? Ele vai ter a ressurreição. Então você morreu, esse corpinho seu aqui vai viver de novo e agora o Senhor vai glorificar. Ou seja, não vai ter mais pecado, não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais, entendeu? E aí fica top. Diga, irmã Vera. Pastor, esse corpo glorificado que a gente vai morrer, tipo, a gente que tem tatuagem vai ficar com as tatuagens ou as tatuagens são apagadas? Tem que saber, gente. Irmã Vera, agora a senhora dificultou. Já pensou? Irmã Vera, eu acho o seguinte, ó. Aí nós vamos entrar na axiologia, tá? Axiologia. Isso aqui não está na Bíblia, mesmo porque esse versículo aí não está escrito aqui, não. Ela colocou o pastor no extremo. Não, mas calma, a gente vai aqui, vamos para a axiologia. O que acontece? O que eu penso? Esse corpo vai ser glorificado, certo? Então, digamos que vou utilizar o exemplo de Jesus. Como é que Jesus morreu? Ele morreu com um furo bem aqui, os cravos na mão, certo? E foi chicoteado, estava aqui, né? Como é que Jesus ressuscitou?
Como é que Jesus ressuscitou? Ele se apresentou diante de Tomé. O que ele falou para Tomé? Falou para Tomé olhar a mão dele, porque Tomé não estava acreditando que era Jesus. Trisca bem aqui, Tomé. Aí Tomé foi lá e eu não sei se Tomé triscou, mas Tomé viu, né? Trisca bem aqui, coloca a mão aqui no cravo aqui, dá uma olhada aqui nas costas. As marcas estavam lá, não é? As marcas estavam lá. Marcas físicas da história, não é? Então, assim, digamos que uma pessoa não tenha mão, e aí esse corpo foi ressurreto e glorificado. Eu acredito que ela vai passar o resto da eternidade sem uma mão? Não, né? Ela vai ter o corpo normal. Digamos que essa pessoa não andava aqui. Agora ela vai andar, não é? Morreu, não andava. Mas uma marca que ela tinha, por exemplo, uma marca que a pessoa fez no corpo, que não foi algo físico, por exemplo, algum corte, alguma coisa assim, algo físico continua, irmã Vera. Agora, só uma tintura que colocou na pele, eu acho que isso vai sumir, não tem nenhum problema. Sei não se vai sumir. Aí, a irmã Cléa já está dizendo, não sei. Tô brincando, irmã. Eu também acho que essa questão de tatuagem vai sumir, acredito eu, né? Não, irmã Vera, a senhora pode ficar tranquila que em relação a isso, é assim, uma vez que a senhora tomou uma decisão real para Jesus, né? E isso, quando esse corpo for ressuscitado, essas marcas não vão existir mais, né? Porque vai ser um corpo perfeito. Então, essas marcas não vão existir mais, salvo se fosse uma marca tipo da sua história, né? Por exemplo, sei lá, a senhora apanhou em praça pública. Imagina que Paulo, ele apanhou em praça pública por causa do evangelho. As marcas estão lá no corpo dele, entendeu? As Irmã marcas estão Vera, lá no corpo dele. com tatuagem ou sem tatuagem, é importante que a senhora vai entrar. Agora imagina eu, vou continuar com as minhas pernas finas. Já pensou uma coisa dessa? Eu não gostei dessa parte, não. Ai, Marcel. Mas, Não mas, gostei. mas, irmã Cléo, veja, é um corpo perfeito agora, tá? Eu não sei se o Senhor vai dar melhorias lá, vai ter upgrade, né? Mas é um Perfeito com corpo essa perna perfeito. fina desse jeito. Ah, tá bom. Uhum. Acho bom, pastor. Não quero ir gordinha, não. Acho que eu vou ter que emagrecer. Ó, irmã Joyce, eu não sei, mas eu acho que Jesus ressuscitou no mesmo corpo que ele morreu. Entendeu? Vou ter que fazer a dieta mesmo, pastor. Vai ter que É o fazer a jeito. dieta, não tem jeito. Fala, irmã Giovana, a senhora ia falar? Não, rapaz, desisti que era uma piada. Ah, era uma Eu ia piada. perguntar se Lula se convertesse, ele ia ressuscitar com 9 dedos também. Ia. Pois é. Porque, Rob, agora rapidinho aqui, tem aquela parte que fala assim, se você roubar, é melhor que você entre sem uma mão no céu, né? Do que ir com as duas pro inferno, lembra? Não, Aí também mas fala alguma coisa que fala assim, é melhor você entrar sem um olho do que você ir com dois pro inferno. No Não, caso do Lula, mas isso no daí. caso do Lula, ele vai entrar com 100 Agora a dedos, porque ele polêmica roubou. foi grande, pastor. Se vai aleijado, se não Agora vai, se vai pronto. cego, se vai... Agora Ó. pegaram o pastor. Explique, pastor. Agora eu vou falar. Primeiro ele precisa se converter, né? Para depois a gente ver a questão dos 9 dedos. Né? Primeiro ele se converte E ele e se converteu. depois, se ele se converter, Dedo. né? Quem sabe ele possa estar lá cantando no coral junto com a gente, né? Mas se ele não se converter, Pastor, tem Giovana. uma pergunta. pergunte. Não é nada disso de que vai com tatuagem ou que não vai, não é isso não. Mas o senhor falou em questão se a gente morre antes da volta de Jesus. Se Jesus vem, ok, sobe. Senão, a gente morre até a vinda do Pai. O que acontece nesse período, por exemplo, vamos supor que a gente morreu antes da volta de Jesus? É o que? É um sono profundo que a gente fica? Não. Tem um texto que Jesus falou assim,
Se os irmãos quiserem, eu abro o texto, tá? Tem um texto que Jesus falou assim: estavam 2 camaradas pregados na cruz junto com ele, certo? Um ladrão à direita, outro ladrão à esquerda. Um falou para ele assim: se tu é o filho de Deus, desce daí e faz umas coisas muito doidas. O outro falou para ele assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí nós ficamos com a palavra de Jesus. Jesus falou para ele o seguinte: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Entendeu? Então, assim, o sono da alma, quem acredita é os adventistas. Então, os adventistas acreditam. Como é que Jesus falou? Então, a gente aqui, vamos pelo que Jesus falou e vamos para as outras coisas que eles acreditam. Jesus falou que é assim: tu morreu, o céu ou para baixo. Pega o elevador descendo, né? Aí, isso foi o que Jesus falou, correto? Então, ele falou: hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Tem outro texto da Bíblia que fala assim: Jesus falou que tinha o Lázaro, tinha o rico e o Lázaro. Aí o que acontece? O rico morreu, né? E o Lázaro também. Um foi levado para o céu e estava lá no céu. Os anjos levaram ele para o céu. O outro foi para o inferno. E no inferno estando em tormentos e tudo mais. Então, assim, a pessoa morreu hoje, segundo o que a Bíblia diz, ela vai ou para o céu ou para o inferno. Isso é instantâneo, tá? A pessoa morreu, fechou o olho aqui, tu abre o olho na eternidade, e aí ou tu vai ser levado para o céu, ou tu vai descer. Não tem o que fazer, tá? E essa decisão a pessoa faz aqui. Existem algumas vertentes teológicas que, por exemplo, o povo da Adventista diz que tu vai morrer e tu vai ficar dormindo, né? Tipo, a gente se deita aqui e dorme até amanhã, né? Então, tu deitou, morreu, dormiu. Pronto, dormiu. Vai acordar só no dia que o Senhor ressuscitar você de volta. Não foi isso que Jesus falou, né? Então, assim, você morreu, você vai ficar lá com Jesus até o dia dele voltar. Quando ele voltar, ele vai ressuscitar. Aí este corpo que vai ressuscitar vai... como é que eu posso dizer de forma bonitinha? Este corpo que vai ressuscitar vai se juntar com essa alma, né, com esse espírito, e aí vai ter um corpo glorificado, que é esse corpo que a gente vai ter glorificado. Entendeu? Então, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, vamos supor, ok, morri, amanhã, enfim. Espero, né, Senhor, que eu vá para o céu. Vou para o céu. Aí até a vinda de Jesus, que é onde vai acontecer a ressurreição, que eu tô falando. Vão ressuscitar os corpos. Então, no caso, é o meu espírito que você está falando que vai conectar com o corpo? Porque se eu já vou estar lá com Jesus? Não tô... É isso? Não, assim, porque assim, você vai estar lá com o Senhor em espírito, certo? O teu corpo vai estar na sepultura. Ah, tá. É isso que eu tô querendo entender. Entendeu? No dia da ressurreição, o corpo da sepultura vai levantar, certo? E o espírito vai se conectar de novo a esse corpo, só que agora glorificado. Entendeu? Então, se a gente continuar no texto aqui, vai dizer o seguinte, que o espírito que levantou Jesus dentre os mortos. Então, Jesus morreu, aí ele ressuscitou, não é? E ali foi glorificado, e dali ele está glorificado, ele foi o primogênito nisto, né? Então, vai acontecer a mesma coisa conosco, entendeu? Pergunte, irmã Vera. Pastor, last question. Só para eu entender. Então, quem morre com Jesus, aí como o irmão explicou todo esse processo aí, o espírito sobe, o corpo fica dormir não, fica aqui. Então, mas o que acontece com o corpo? O corpo fica inerte? Não, ele vai ser...
comido de bicho desaparecer, normal. Ele, sim. Não. ele vai para a terra, é pó, volta a ser pó. Entendi. acho que é a Então, matéria, quem né? morre Tá com querendo dizer a Jesus não matéria. passa pelo julgamento. Então, não há julgamento. Não. Quem morre com Jesus... a gente entrou numa aula aqui poderosa teológica, né? Quem morre com Jesus, ele não tem julgamento, sabe por quê? Porque João 3 diz assim, que não deixa eu abrir João 3 para poder ler certinho como é que tá. Eu vou abrir João 3 aqui e vou lhe mostrar. João 3... tá. Versículo 3:17 diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é o seguinte, olha só. Quem creu, você aceitou Jesus, você creu nele, você entregou sua vida a ele. Você não é julgado. Tinha uma sentença com o seu nome. Essa sentença ela foi rasgada. Ok? Pronto. Verônica não passa, não tem julgamento para Verônica. Por quê? Já tinha um julgamento para nós. Nós já fomos condenados. Quando Jesus vem, ele rasga, e você crê em Jesus, é rasgada essa condenação. Entendeu? É rasgada essa condenação. O que vai ter lá, então? A gente vai ter a ressurreição, vai estar lá diante de Deus. O que vai ter lá? Vai ter, para os salvos, vai ter como é que eu posso dizer? A retribuição do galardão, das obras, certo? Então, o julgamento que tem, o que a Bíblia chama de trono branco, vai ser, Verônica vai aparecer diante de Deus, assim como Jesse, Joyce, Cleo, Giovana, Ana, João Marcos, entendeu? E os demais que não estão aqui, todos vamos comparecer diante de Deus, e aí ele vai pegar lá e vai ver assim, quais são as obras de Verônica? Verônica fez essas obras aqui. Então, quais eram as intenções por trás dessas obras? Foi aprovado. Então, Verônica tem o galardão disso e disso e disso. E aí o galardão vai ser dado a você lá. Então, o julgamento que é feito é pelas suas obras para galardão. Ok? Quanto à salvação, tranquilo. Aqueles que não foram salvos e agora vão aparecer diante de Deus, vão só para tomar a sentença, porque eles já foram condenados. Então, todos vão ter a ressurreição, certo? Então, a pessoa que não creu em Jesus, não quis saber de Deus, essa pessoa também vai aparecer diante de Deus. Só que agora, é assim, ele vai aparecer diante do juiz só para ouvir a sentença. Só isso. Não tem julgamento, porque ele já está condenado. Entendeu? Ele já está condenado. Então, ele vai aparecer, é aquilo que está lá em Mateus, que ele fala assim, ó, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado, e aquele negócio todo. E aí eles vão só ouvir a sentença. Então, assim, é muito melhor estar com Cristo do que estar... Só não entendeu? Ficou mais alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida? Diga, Giovana. Pastor, e em relação àquele texto que diz que Jesus fala, nem todos que chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, e aparte-se de mim que eu não os conheço. Aquilo dali é que é o seguinte, olha só. Vou dar um exemplo do que acontecia no passado. Tinham os fariseus, certo? Os fariseus. Jesus bateu muito contra os fariseus e chamou eles de raça de víboras, de filhos do Satanás e coisa e tal. Por quê? Porque eles aparentavam ter uma religiosidade, aparentavam fazer coisas para Deus,
mas ele era longe de Deus. Entendeu? Então, o que tem hoje? Tem pessoas que aparentemente parecem que são de Deus, falam da palavra de Deus, expulsam demônios, mas não tem nada de Deus. Entendeu? Então, para esses, o Senhor vai dizer assim, ó, eu nunca vos conheci. Então, são pessoas que são chamados hoje, no Brasil a gente conhece muito, são chamados de pastores, de apóstolos, de bispos, pessoas que têm igrejas enormes, que têm nome, mas pessoas que nunca tiveram um encontro real com Jesus. Nunca tiveram, e aí eles estão ali, fazendo aquela pataquada toda. Eu não vou citar nomes aqui, porque... mas eles estão ali fazendo aquele negócio todo, e eles, sabe, do Senhor, eles estão longe. Então, o Senhor vai dizer isso para eles. Por quê? Porque essa conversão real tem que ter uma mudança de vida. A pessoa falou que se converteu, mas ela continua fazendo coisas, entendeu? Não tem condição. A senhora entendeu? Então tá. Mais alguma dúvida? Pergunte. Hora de perguntar é agora. Não? Então tá. Então continuemos. Vamos só terminar aqui rapidão. Opa. Efésios 1. Versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. O qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos céus. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40. Vamos ver uma coisa aqui. A partir de hoje, você começar a pensar em uma outra coisa que você não tinha pensado na sua vida até o dia de hoje. Sabe o que é? Como é que vai ser minha ressurreição? O que eu faço para ter uma ressurreição melhor? Pastor, desculpa, Coríntios qual? Coríntios 15, do 40 a seguir. Lê para nós, irmã Jéssica, por favor. Liga o microfone. Está desligado. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra as dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Continua? Sim, pode continuar. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim... Continua? Não, até o 48 tá bom. Ah, tá. Muito bem. Então, veja, só para a gente ter uma noção aqui. Há corpos naturais, né? Aqui terrenos e corpos espirituais. Então, assim,
o Senhor vai depender do tipo de vida que nós temos, a ressurreição que nós vamos ter. E isso vai dizer muito na sua vida eterna. Ó, eu vou falar sério. Isso não é ensinado em lugar nenhum. A gente nunca aprendeu isso na igreja, né? Fala sério, você já participou de uma aula, o professor te falando sobre o tipo de ressurreição que você ia ter, que você pode ter? Não. Esse negócio não tem. Por quê? Isso daí não é falado hoje, mas isso daí era um assunto recorrente no primeiro século. Então, assim, eles estavam preocupados. Oi, irmão, tudo bom? Eles estavam preocupados com que tipo de galardão eles iam ter, com que tipo de ressurreição eles iam ter. Hoje, é a última coisa que a gente pensa, né? É a última coisa que a gente pensa. A gente está pensando o quê? No próximo aluguel que vence aqui, segunda-feira. Então, a gente está preocupado com isso. Olha só a nossa cabeça, né? Tá. Continuamos. Versículo 18. Sendo iluminados os vossos olhos do vosso coração, Efésios 1, 18. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e a riqueza da sua herança, como a gente já leu. 19. O qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à direita no céu. Muito acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Muito bem. Então a gente finaliza mostrando aqui que o Senhor está muito acima de todo principado, autoridade e poder. Isso significa uma coisa, irmãos, olha só. Nós não estamos orando para um Deus qualquer, não. Nós estamos orando para o Criador e o sustentador de todas as coisas. Então, assim, às vezes, a gente não tem noção de com quem que a gente está falando, né? Se a gente tivesse a noção de com quem que a gente está falando, você está doido. A gente não ficava vagueando em coisas tão tolas, né? A gente não ficava. Então, assim, ele é Senhor e ele está acima de todo, entendeu? Então a gente fica, eu estou preocupado que o inimigo está atacando a minha vida. Que inimigo? Olha só o que diz aqui, ó. Muito acima de todo principado. Ele é um principado? Legal. Ele tem algum poder? Legal. Mas ele está muito acima de todo principado. E detalhe, só pode fazer alguma coisa se ele deixar. Se ele não deixar, nada pode ser feito. E acabou. Entendeu? E acabou. Então, irmãos, assim a gente finaliza Efésios. Eu acho que foi de muito grande valia. Nós conseguimos ver muitas coisas interessantes aqui em Efésios. E eu acredito que a gente conseguiu ver coisas que eu acho que... Eu não sei não. Não sei não. Mas eu acho que você não viu por aí. Eu queria agradecer os irmãos pela participação, tá? Por estar aqui com a gente. Queria agradecer por esse primeiro capítulo. E aí a gente vai, terça-feira, nós estamos no capítulo 2. E vamos continuar aí. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Só para a gente finalizar? Fica à vontade. O jejum de sexta-feira é para quem? A gente precisa decidir, porque a gente não decidiu o jejum de sexta-feira. Eu achava legal se a gente fizesse pelos pedidos maiores, né, que as pessoas estão tendo, por exemplo, essa semana. Só que eu não sei quais são.
daí só se a gente fizesse um levantamento aqui, né? Eu não sei se está pedindo por emprego, se está pedindo por saúde, se está pedindo por relacionamentos, tá? Eu não sei o que é. Eu só sei os pedidos que foram chegados para mim, né? Diga, Cláudia. Vamos orar pela nossa célula para que ela venha crescer, né? E que Deus venha multiplicar esse negócio aí, porque para ficar mirrado não dá, não. Nós temos que orar para Deus salvar. A minha opinião, né, irmãos? O que os irmãos acham? Ou tem algum pedido para gente? Específico. Alguém tem um pedido urgente, né? Alguma coisa grave? Eu estava pensando de entrar no jejum pela vida de vocês dois, né, que estão à frente desse projeto, e principalmente o pastor, né, o senhor. E eu acho que seria bacana a gente estar jejuando, porque a gente sabe, né, pastor, é uma responsabilidade muito grande, e não sei, me veio na cabeça, mas aí fica pelos irmãos. Pronto, é de Deus, irmã, é de Deus. É de Deus. Só deixa eu usar. O que os irmãos acham? Alguém? Todo mundo apoia? Então, Eu concordo. Então, estamos apoiados. Glória a Deus. Vamos jejuar pelo pastor Robenilson e pela irmã Cléo na sexta-feira, tá bom? Então, fica assim. Aí, eu vou colocar lá no grupo também, né? Só para lembrar aqueles que não estiveram aqui com a gente. E agradeço, tá bom? Participação dos irmãos. Olha, irmãos, eu vou falar a sinceridade aqui para os irmãos. Enquanto mais a gente estuda a palavra, mais, eu não sei os irmãos, mas enquanto mais eu estudo a palavra, mais me dá vontade de saber mais, de aprender mais, de desenvolver. E é muito legal a gente poder estar aqui no ambiente de aula em que você pode perguntar, você pode tirar a tua dúvida, entendeu? É liberado para você. Tem um negócio na sua cabeça, eu estou com uma dúvida aqui, por exemplo, a irmã Vera, e eu vou ressuscitar, e uma tatuagem, será que vai atrapalhar? Olha aqui, e a gente vai, entendeu? Sim, diga, irmã Ali. Eu ia perguntar se esse estudo que a gente tem online, se eu posso enviar para outras pessoas também poderem participar, ou se é só entre o grupo. Eu posso ver pelo meu computador? Irmã, agora a senhora me pegou. Tem que ser tudo concordante com a igreja, né, Rob? Ué. O que os irmãos acham? A gente pode enviar. Concordo, porque vai edificar a vida de muita gente também. A nossa meta é resgatar a vida, gente, é trazer mais vidas. Não tem. Eu acho que para isso, e se a pessoa tiver o interesse, quiser aprender, e nessas oportunidades que a gente acaba trazendo mais pessoas. Top. Então, pronto. E o desejo delas querer participar conosco, vendo como é que funciona, né? Sim. Então, pastor, eu fiquei muito feliz com essa ideia da Ana, porque, na verdade, eu tinha pensado nisso, mas aí eu também fiquei com vergonha de perguntar, né? Porque eu não sabia, você também era só pela célula, né? Então, nossa, eu fiquei até surpresa com a pergunta da Ana. E eu acho que, assim, se todo mundo concordar, eu acho que seria muito bom, porque, como o irmão disse, as igrejas, não estou aqui para criticar, gente, pelo amor de Deus, até porque eu faço parte de uma igreja, mas as igrejas estão muito cheias hoje, e se fala muito, sapateia, pula, faz um monte de coisa, mas eu acho que hoje em dia, eu acho que está muita coisa envolvida em torno do dinheiro, entendeu? E assim, essas coisas, esses detalhezinhos, a gente não vê na igreja. Essas explicações, né, que o irmão faz isso como a irmã falou, por amor à obra, né, da obra de Deus, entendeu? Que o irmão não ganha nenhum centavo, podia estar agora, chegou do trabalho, está cansado, podia já estar, indo descansar, né, pro seu repouso. E eu acho que se a gente conseguir, né, através, né, da Ana, a Jessie, assim, a gente convidar pessoas para participar, porque muitas vezes a pessoa não pode ir na célula, se elas puderem estar aqui, de repente até desperta o desejo dela de conhecer a nossa célula pessoalmente. Porque essa aula que a gente teve hoje, né, que você vê, semana passada a gente estava aqui, acho que era 3, 4 pessoas, não lembro, tinha menos. Hoje já tem a Ana, o irmão dela, tem a Joyce e o João,
e assim, de repente, vamos dizer que semana que vem já temos mais, tipo, mais 3, 4 pessoas, e aí vai crescendo, porque eu acho que isso é muito importante. A gente, no detalhe, entendeu? E é mais profundo, né? Porque a gente veio falar assim, muita coisa, né? E falar da Bíblia, tipo, estudar antes, para chegar lá, pegar e falar, mas os detalhezinhos que o irmão deu hoje, essa aula que o irmão deu, eu, sinceramente, eu nunca tive numa igreja, e olha que eu sou praticamente nascida e criada, e já passei por várias já, eu nunca vi uma coisa dessa. Nota 10, né, irmã? Glória a Deus. Não, nota 1000, irmã. Irmãos, E assim, irmã, deixa eu falar, só lembrando, posso falar rapidinho? só um minutinho, Irmãos, Cléo. Peraí, Cléo, só um minutinho. Eu tava, a gente dava aula lá na PIB de toda vez Vinéia. me corta já, mano. Não, peraí, eu já vou, a irmã Giovana vai falar, a senhora também. Eu não ligo. Aí, o que aconteceu? A irmã Joelma, a gente dava aula lá, né, e aí vinha, às vezes, só tinha 2, só tinha 1, só tinha 3, enfim. Mas a gente dava aula lá do mesmo jeito que eu estou falando aqui com os irmãos, né? E uma coisa que me marcou foi a irmã Joelma falou assim, eu nunca tinha visto uma aula bíblica nesses 30 e tantos anos que eu sirvo a Deus e ando por igreja, e eu nunca tinha visto uma aula bíblica assim. Então, eu fico feliz, né? Glória a Deus. E agradecemos o jejum. E, irmã Ana, traz esse povo todinho da escola, traz os Maori, os Kiwi, traz esse povo todinho para cá. Se vier uns povos que não sabem falar inglês, a gente fala, a irmã Giovana traduz, a gente fala, e a irmã Vera traduz, e nós vamos embora. Fala, irmã Cléo, Não, a irmã Giovana levantou a mão primeiro do que a senhora, então fala, irmã Giovana. Ah, não, é sobre isso mesmo que a minha mãe estava falando, que realmente, tipo, a gente vai na igreja e a pregação, ela até tem base bíblica, mas ela não é um estudo da palavra, né? E hoje em dia a gente vê que nem, por exemplo, na nossa igreja agora eles estão pregando sobre relacionamentos. Mas eu, particularmente, nunca vi eles falando, tipo assim, sobre a ressurreição, o fim dos tempos e essas coisas assim, sabe? Então, não é um estudo, de fato, da palavra, e sim sobre, tipo, pregações que têm base na palavra, mas sobre coisas do nosso cotidiano. E aí é disso que a gente sente muita falta. E graças a Deus a gente tem isso na célula. E eu também ficaria muito feliz de poder ter essa oportunidade de compartilhar para outras pessoas, para elas aprenderem também. Tá legal. Então, nas próximas aulas, eu vou mandar o link mais antes, tá? Para você mandar aí para o povo e falar para eles entrarem. E aí eles entram aqui e a gente vai organizando. Irmã Cléo, por gentileza, fale. Irmã Jéssica, eu quero agradecer, né, por essa questão do jejum. Realmente a gente precisa, principalmente o Robin Nilson, vocês não esquecer de orar por ele. E assim, dar valor, irmãos, porque hoje a gente não acha ninguém para ter um conhecimento como ele tem e se dispõe a ensinar a gente de graça, como vocês veem. Ensina porque ele tem amor à obra. Então, assim, quero que vocês dêem valor, porque vai chegar uma hora que, infelizmente, a gente não vai mais poder fazer isso. Porque, como a gente está vendo a perseguição, vai chegar uma hora que não vamos poder pegar o evangelho, não vai poder fazer nada. Então, vamos dar valor e aproveitar enquanto a gente pode, não é? Essa eu quero agradecer. E como eu sempre falo para ele, se Deus abençoe a nossa célula, glória a Deus, glória a Deus. Se não, também, eu não tenho que perder nada, porque eu já tenho uma igreja dentro da minha casa, porque Deus disse contar 2 ou 3, né? Então, assim, o Robinho, ele faz, assim, com muito amor, sabe? Se deixar, ele ia até meia-noite, mas não pode deixar. Então, assim, que a gente possa, vocês sempre orar por ele, para que Deus possa estar guardando, livrando, porque não é fácil. Os ataques são muito grandes. E, assim, a gente vai na igreja, as pessoas ensinam, mas não, assim, para você ter uma pessoa para explicar somente para a gente, tirar nossa dúvida, é muito bom isso, não é verdade? Muito bem. Era isso, só. Então tá. Apesar de Então... toda hora, vocês veem, toda hora ele tá brigando comigo, também corta, mas eu tô sempre tentando elogiar. Sempre tentando falar, ele tá só brigando comigo. Mas sabe que não liga, né? Tá bom. Então, a irmã Joyce vai fazer uma oração para nós finalizarmos. E o irmão Scott, agradeço as mensagens. Thank you so much, Scott. God bless you. E irmã Joyce.
Rapaz, eu botei aqui verdade, Scott. Aí ele entregou que é Vera que tá digitando aí. Pois tá bom, se você escutar a menina gritar aí na oração no meio, A irmã Joyce travou. não leve em consideração. A senhora Oi. tinha travado, mas já voltou. Pronto? Pronto. Pois tá bom. Pois tá bom. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, ó Pai, de aprender mais da tua palavra, Senhor. Nós agradecemos por todas as pessoas que puderam entrar, Senhor. Não puderam participar, Senhor, que o Senhor abençoe de igual modo, ó Pai. E que a cada dia mais, ó Pai, com essas aulas nós possamos aprender mais e mais da Tua palavra, meu Deus, que o Senhor continue usando grandemente o pastor, ó Pai. Ele tem esse dom maravilhoso que é de ensinar, ó Pai, nós vemos que ele faz com amor, ó Pai, amor pela Tua obra, meu Deus, que Tu possa blindar o Teu filho, guardando, livrando de todo o mal, meu Deus, e que ele possa nos ensinar por muitos e muitos anos, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Nos dá um restante de noite abençoada, Pai. Nos guarda, nos protege, que amanhã seja um dia maravilhoso debaixo da tua santa e gloriosa presença, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito Amém. obrigado. Amém. Tchau, Amém. tchau. Até terça. Sexta, não esqueçam do jejum. Amém. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ó, Leozinho, a gente sentiu falta de você lá, velho. Tem uma célula Verdade. Kids para crianças. Falei Perdeu com a a irmã Rafa aulinha. hoje, né? Não falte. O videogame não ensina as coisas que tem lá. Tchau. 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 Ai, como sai? É só apertar Também no quero botãozinho saber. vermelho. Aperta no botãozinho vermelho. Ah, tô vendo. Ah, tá. Tchau. 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 E assim finalizamos mais uma aula. Até a próxima.